Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Ariene, especializei em faturamento hospitalar e é o tema que eu vou trazer hoje para falar com vocês, um tema que eu adoro e eu espero passar um pouquinho do dia a dia de faturamento para vocês hoje. Então, assim, faturamento hospitalar, ele não é só para hospital, necessariamente. Quando a gente entende de faturamento, ele abrange os hospitais, as clínicas, consultório, laboratório, centros de imagem. Então a gente tem uma gama de opções para trabalhar quando a gente conhece o faturamento hospitalar. E às vezes algumas pessoas perguntam, mas faturamento hospitalar, eu já trabalhei com faturamento no comércio, no centro da cidade, é a mesma coisa? Na verdade, o propósito é o mesmo, faturamento é faturamento em qualquer lugar. Só que quando a gente fala de faturamento hospitalar, ele tem uma linguagem muito própria, muito técnica. Então, assim, a gente pode observar que uma definição simples de faturamento é a soma de todas as vendas, seja de produto ou de serviço que uma empresa realiza em um determinado período. Então, o propósito é o mesmo, é a soma de todos os produtos e serviços. Só que faturamento hospitalar tem toda uma linguagem diferenciada e quando a gente aprende, a gente consegue sair para atuar em outros segmentos aí da área da saúde também, que hoje tem uma grande procura, uma grande necessidade desse conhecimento aí, principalmente em clínicas, consultórios, muitos médicos têm dúvida de como que eu faço faturamento. Então, quando você conhece e entende, você consegue atuar nesse mercado. Então a gente observa que a definição é a mesma, né? Faturamento é faturamento em qualquer lugar. Então, assim, o que o faturamento faz? Ele gera a receita. Tem algumas pessoas que me perguntam, mas como assim ele gera receita? A receita, gente, uma definição simples também, é o valor recebido, arrecadado ou apurado. Então vamos imaginar que o João ele trabalha e ele ganha lá R$5.000 por mês e a esposa dele também trabalha e ganha R$5.000 por mês. Então a receita da família de João é R$10.000, tá? Mas ele tem uma casa de aluguel e ele arrecada mais R$1.000 com esse aluguel. Então, o salário dele, da esposa, mais essa renda de aluguel, gera para a família de João R$11.000 por mês. Isso é o que chamamos de receita, é o que entra. Mas ele tem água, luz, telefone para pagar. Isso são outros entrantes, são despesas, são outras coisas. Quando a gente fala de receita, é todo aquele valor que entra. Então, no faturamento, a gente fala muito disso. Precisa melhorar a receita, precisa entrar a receita. Então a gente está querendo falar de valores. Por exemplo, atendemos o convênio particular. A gente atende lá particular no nosso hospital. E a gente precisa melhorar a receita. Então a gente precisa melhorar o faturamento, precisa melhorar o valor que entra para a instituição. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora do processo de faturamento hospitalar, como que funciona. Nessa live hoje a gente tem um tempo mais curto, a gente não consegue falar muito tecnicamente, todo passo a passo, mas eu vou tentar trazer para vocês uma visão sistêmica do processo de faturamento. Então, todo o processo de faturamento tem como início o ciclo do paciente dentro do hospital. Quando o paciente entra no hospital, ali já inicia o faturamento, tá? Então, é importante o trabalho de cada profissional que esteja com o paciente naquele momento, desde que ele entra, desde a recepção até a assistência, todo mundo, de certa parte, contribui para que, no final, a gente possa fazer um bom faturamento. Então, a gente tem os tipos de atendimento, que é ambulatorial, urgência, exames e internação. Aqui eu trouxe para vocês 5 tipos de conta, que é a conta ambulatorial, que são as consultas, né, as consultas agendadas, com hora marcada, o pronto-socorro, que são os atendimentos de urgência e emergência, que é o que chamamos do atendimento de porta, conta de internação clínica, que são os pacientes que estão em tratamento clínico, seja na UTI, seja num leito de enfermaria ou apartamento.
Temos as internações cirúrgicas, por exemplo, cirurgia geral, cardíaca, ginecológica, que tem alguma intervenção cirúrgica, então o tipo da conta é cirúrgica. Temos as contas de pacote, que agora é uma tendência de mercado, as operadoras. Quando eu falo operadora, eu estou falando dos convênios. As operadoras, elas estão procurando os hospitais e fazendo pacote, ou seja, tudo aquilo que produziu no hospital, ele vira um pacote e a gente faz uma cobrança só. Por exemplo, o paciente ficou 2 dias internados, eu tenho um pacote para 2 diárias de internação no valor X. Então isso é uma tendência, está crescendo bastante, o que chamamos de conta pacote. Bom, conceito de diária, o que é uma diária, né? Então, é a permanência de um paciente por um período de 24 horas. Então, quando o paciente ficou 24 horas no hospital, entendemos que podemos cobrar aí do convênio uma diária. Ou o day clinic, que chamamos também de hospital dia, que é a permanência do paciente até 12 horas. Daí não gera uma diária, gera meia diária ou day clinic, tá? Que são 12 horas aí de permanência do paciente. Bom, vamos lá. O que eu preciso saber para iniciar uma cobrança? A gente precisa identificar os gastos, é a primeira coisa. Quando a conta chega no faturamento, o faturista ele vai identificando os gastos, porque, gente, tudo é cobrado. O paciente entrou no hospital, ele precisa de um atendimento, até a bola de algodão que é usada para passar um álcool no paciente, para ministrar uma injeção, medicamento no paciente, é cobrado. Então o faturista ele tem essa função dentro do hospital, ele precisa identificar tudo o que foi feito com o paciente para daí efetuar a cobrança. É o nosso papel, o faturamento faz isso, ele precisa cobrar. Precisa ser justo, né? Porque a gente costuma dizer que a vida não tem preço, mas ela tem custo. Então esse custo ele precisa ser cobrado até para que a assistência funcione e todo o processo dentro da organização funcione. A gente precisa fazer o certo. Usou uma agulha? Temos que cobrar. É muito importante. Então um faturista bom, ele vai se aperfeiçoando nos detalhes, ele vai identificando todas as oportunidades de cobrança dentro da legalidade, dentro do contrato que a gente tem com a operadora, tudo certinho. Se usou uma agulha, eu quero cobrar, eu quero receber. Se não usou, não vou fazer essa cobrança. Então, identificar os gastos. A gente tem num paciente, quando ele está internado, a gente tem exames de imagem, a gente tem exames de sangue, medicamentos, materiais, taxas diárias, entre outros. Agora, nesse momento de pandemia, quase que diariamente a gente ouve falar na televisão do valor do respirador. Hoje todo mundo sabe quanto custa um respirador. É caríssimo, gente. Sempre foi caro. E agora está mais caro ainda por conta aí de tudo que a gente está vivendo nesse cenário de pandemia. Então o respirador ele é muito caro. E ele é cobrado sim do convênio. A gente cobra quando o paciente está em uso de respirador, a gente cobra o que chamamos de taxa. Por exemplo, se você está hospedado num hotel, você tem a taxa da lavanderia, você tem a taxa do telefone que você usou. No hospital é a mesma coisa, porque a manutenção desses equipamentos que já são caros também tem um alto custo. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, os EPIs, que são materiais de segurança para o próprio colaborador, eles também estão mais caros, ou seja, está tudo mais caro. Então a gente não pode deixar de fazer a cobrança. Esse é o papel do faturamento. Bom, vou falar um pouquinho para vocês agora do prontuário do paciente, porque é no prontuário que nós, faturista, nós do ambiente de faturamento, a gente vai identificar os registros e vamos efetuar a cobrança assertiva. Então, a base de qualquer sistema gerencial hospitalar inicia-se a partir do prontuário do paciente. Este é o componente de comunicação entre vários setores do hospital, conectando os diversos profissionais da saúde nos registros do tratamento e cuidado do paciente. Então, tudo que você precisa saber referente ao tratamento e ao cuidado do paciente, a gente vai encontrar no prontuário. Por isso que o faturista ele tem um pouco de fama de ser chato, porque ele cobra muito isso da assistência. Olha, você precisa registrar, olha, foi feito um curativo no paciente, não tem evidência nenhuma do prontuário. Então, o faturista ele cobra muito isso da assistência, porque é uma ferramenta de trabalho dele.
Então, o prontuário do paciente é a ferramenta que permite o entendimento claro de todo o tratamento do paciente no hospital. É também a mais importante fonte para a coleta de todos os dados referentes aos registros e gastos do paciente. Então, é onde que a gente vai encontrar todas as informações. Então, lá tem registro médico, registro de enfermagem, equipe multi. Quem é equipe multi? São os fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos. Lá a gente vê o material, o medicamento que o paciente usou, os gases. Gente, gases medicinais é muito caro também. Então, é importante estar tudo registrado certinho, que hora que ligou o respirador, que hora que desligou, que hora que liberou o oxigênio para o paciente, tem que estar tudo muito bem escrito para a gente conseguir fazer a cobrança. Cirurgia, OPME, vou falar um pouquinho de OPME para vocês também, que é muito caro, e os procedimentos cirúrgicos que é feito no paciente. Aqui é um exemplo, um modelinho de uma evolução médica, tá? Então esse daí é como se fosse um modelo de um prontuário mesmo, real, onde o médico faz evolução e anota tudo aquilo que aconteceu com o paciente, né? Se o paciente deu entrada, qual foi o dia, o que está acontecendo com ele, se ele vem de um pós-operatório, se ele precisa fazer algum exame, a gente tem as prescrições. Então esse daqui é um modelo de uma página do prontuário do paciente. Bom, voltando ao faturamento, o faturamento ele está no núcleo e ele precisa do apoio de outros setores para ele funcionar de forma efetiva. Ele precisa desse pilar para ele se sustentar. Então, gente, faturista hoje é uma profissão, tá? Quem conhece de faturamento hospitalar, ele se torna um profissional e ele precisa entender de outros departamentos que apoiam o bom funcionamento do faturamento. Nós temos a auditoria, o setor comercial, autorizações e recursos de glosa. Sem esses 4 setores, o faturamento não funciona, tá? Então a gente precisa conhecer, por exemplo, o setor de autorizações. É muito importante o setor de autorizações dentro do hospital. O setor, ele exerce um papel fundamental no processo de faturamento. Efetua autorizações de cirurgia, exames, OPME, procedimentos de alto custo. É também responsável pela liberação de guias e honorários médicos. Existem convênios, gente, isso é verdade, eu trabalhei muito tempo com autorizações, que eles exigem autorização para tudo. Como que funciona? Por exemplo, o paciente vai entrar e vai fazer uma cirurgia. A gente tem a cirurgia de urgência e a cirurgia eletiva. Qual a diferença? Eletiva é aquela cirurgia que ela é com hora marcada, tá? Então, por exemplo, o paciente precisa fazer uma cirurgia de varizes. Não precisa ser agora. Ele não vai sofrer nenhum dano se ele não for lá e fizer a cirurgia agora. Ele pode agendar essa cirurgia. Isso é o que chamamos de eletivo. É aquele paciente que entra para o hospital com hora marcada, agendada, cirurgia autorizada, tudo bonitinho. Então, tem convênio que exige autorização para tudo, inclusive para exame simples. Cada operadora tem uma regra diferente para os processos de autorizações. Existem as que solicitam apenas autorização de alta complexidade ou acima de um determinado valor já pré-estabelecido. É importante seguir a regra do convênio. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o paciente entrou eletivo, o que o convênio faz? Ele autoriza o procedimento, ele fala assim, olha paciente, você pode internar no hospital, você vai realizar este procedimento e você tem direito a ficar 1 dia de internação. O que é 1 dia de internação? A gente já viu que são 24 horas. Então, o paciente ele vai entrar hoje, pode sair amanhã, não tem problema, está autorizado, tudo certinho. Mas o paciente precisou ficar mais 1 dia internado. Então, o setor de autorizações, ele precisa pedir autorização para o convênio para essa diária excedente. Tá? Então, se o paciente ficar 1 dia, ok. Se ele ficar 2, 3 e o setor de autorizações não pedir autorização, o faturamento não consegue cobrar, tá? Então, é muito importante o papel do autorizações dentro de um hospital. Tem que estar tudo certinho. É esse procedimento que vai fazer, é a quantidade de diárias. Se exceder, precisa autorizar, porque senão o hospital não recebe, tá?
Então, é vital o papel do autorizações. Depois a gente tem a auditoria. O que é a auditoria? Que é extremamente importante também para ajudar o faturamento a fazer o seu trabalho. A auditoria hospitalar realiza um pré-faturamento, avalia os prontuários, identifica se tudo que foi utilizado no paciente está sendo cobrado em conta, identifica pendências em prontuário, efetua correções. A auditoria hospitalar ajuda na melhoria dos processos. Então, quem é parte do time de auditoria dentro de um hospital? São os enfermeiros, auxiliares e técnicos, geralmente técnico e enfermeiro. Eles fazem o papel de auditoria. Por quê? A gente quer fazer a cobrança assertiva, a gente quer cobrar tudo, desde que seja usado. Então, o auditor, ele olha a conta do paciente antes do faturista, ele vê se tudo que está lá dentro da conta realmente foi usado. Então, ele faz a leitura da parte da enfermagem, da parte médica, da parte da equipe multi e vê, nossa, usou um catéter. Realmente usou? Deixa eu checar se usou. Se usou, tem que estar na conta. Então, ele faz esse pré-faturamento. A auditoria também, ela pode ser externa. O que é auditoria externa? O convênio, né? Ele fala assim, olha, eu tô na dúvida aí se você tá cobrando tudo certinho. Então, ele manda um auditor, muitas vezes isso já é rotina, ele manda um auditor do convênio para o hospital para ver se tudo aquilo que está sendo cobrado de fato foi usado. E tem que estar, gente, tudo checado pela enfermagem. Vamos supor, o paciente tomou lá um Rocefin, que é um antibiótico. A enfermagem precisa ir no prontuário do paciente, dizer que horas ele tomou o medicamento, se ele tomou realmente. Por quê? Porque senão a auditoria externa, ela não vai querer pagar. Fala assim, olha, o médico pediu para tomar, mas eu tô vendo aqui que não tá checado. Então eu não vou pagar porque eu entendo que esse paciente não fez uso. Então é muito minucioso esse trabalho e muito importante o papel da auditoria dentro do hospital, gente. Mais importante até do que a gente possa imaginar. E aí vem o comercial, o departamento comercial. O departamento comercial, a gente costuma dizer assim, que ele é a base para o hospital funcionar e funcionar bem. Porque um bom faturamento se faz com bons contratos. Eu sempre falo isso, eu falo isso bastante nas minhas aulas, porque tudo que a gente for cobrar da operadora precisa estar no contrato. O paciente fez uso de um medicamento de alto custo, ele fez uso de uma taxa de bomba de infusão, ele fez uso de alguma coisa que não está no contrato. O convênio não vai pagar, tá? Então é muito importante ter um bom contrato. Nós, enquanto faturamento, não podemos cobrar algo que não esteja de acordo com o contrato. Então a gente pega muito nessa questão. Os faturistas precisam ter conhecimento do contrato, até para ver oportunidades de cobrança. Nossa, o paciente fez uma coisa aqui que esse contrato dá direito de eu cobrar. Então é muito importante um bom contrato dentro de um hospital. Toda e qualquer cobrança efetuada contra a operadora deverá estar estabelecida em contrato. As regras deliberadas deverão ser rigorosamente cumpridas por parte do hospital e operadora. O contrato é fundamental para todo o processo de cobrança. Ele estabelece as métricas contratuais. Então, se não tiver no contrato, não adianta, o convênio não vai pagar, tá? Então é importante o faturista ele conhecer o contrato. Vamos falar de recurso de glosa. O que é a glosa, gente? Muita gente às vezes não conhece. Nossa, mas o que é glosa? Não sei do que você está falando. É um setor também de extrema importância dentro da instituição. Então, glosa é quando a operadora não efetua o pagamento de uma determinada conta, parte da conta ou de algum item que foi cobrado pelo hospital. O setor de recursos de glosa tem o papel de identificar o que não foi pago e efetuar a contestação deste valor, se assim for devido, e fornecer às operadoras as evidências de que a cobrança foi devida. Então, gente, como que funciona?
Você elabora uma conta, você fechou o faturamento, você apresenta essa conta para a operadora, que é o convênio que vai pagar a conta. E ela fala assim, opa, eu não vou pagar isso daqui não, eu vou glosar. A glosa tem muitos motivos, ela pode ser realmente devida. Nossa, o faturista, ao invés de digitar uma consulta, digitou 11 sem querer. A operadora não vai pagar, isso é uma glosa devida. E cabe contestação por parte do hospital. A operadora às vezes fala assim, olha, eu não vou pagar essa quantidade de soro aqui não, eu acho que é muita coisa, você está me cobrando muito soro na conta, eu não vou pagar. E aí cabe ao hospital, os profissionais de recursos de glosa, analisar o motivo pelo qual não está sendo pago determinado item e fazer a contestação. Falar, operadora, eu quero receber, eu tenho esse direito, foi usado sim tantas unidades de soro no paciente, eu tenho como comprovar, e aí a gente, embasado no contrato, a gente faz as contestações. Às vezes a gente cobra uma diária lá, uma diária de enfermaria, a operadora fala, não, essa diária o valor tá muito alto, não é isso, não, é sim, tá aqui no contrato. Então a base para o recurso de glosa também é o contrato. Então o contrato ele precisa ser muito claro, para ele não dar dupla interpretação, até para não acontecer esse tipo de situação da gente, enquanto hospital, não conseguir argumentar para fazer o recurso de alguma glosa. Então, como está a qualidade da conta? Isso a gente precisa se perguntar, porque não adianta a gente faturar e sem qualidade nenhuma. Um dos maiores problemas do faturamento de convênio médico está relacionado à qualidade da conta, ou seja, tudo que é utilizado é registrado? É anotado para que seja possível a cobrança? Qual a nossa perda invisível? O pior da glosa é a perda invisível. O que é perda invisível? É aquilo que eu deixei de colocar na conta, é aquilo que eu não cobrei, é aquilo que o faturista não identificou no prontuário, tá? Então assim, o paciente, vamos falar de novo do respirador, o paciente ficou lá em uso de respirador, ninguém cobrou. Por que ninguém cobrou? Porque ninguém registrou no prontuário. Isso pode acontecer? Pode, gente, pode acontecer. Pode acontecer do paciente estar em algum tratamento, está em unidade de isolamento, que a diária é diferente, está em uso de algum equipamento e ninguém registrar. O faturista também, por sua vez, não percebe e não cobra. Então é uma glosa que a operadora não glosou porque eu nem cobrei. E isso é muito perigoso, né? Porque isso contribui para o mau faturamento. Então, o que podemos fazer frente à glosa? A gente costuma dizer que a glosa ela tem que acontecer uma vez só. Se a operadora fala, olha, você está me cobrando o valor errado, eu vou no meu sistema, eu corrijo a cobrança. E aí não vai ter mais essa glosa mais. E a glosa invisível, aquela que eu estou deixando de cobrar? O que os hospitais estão fazendo, consultórios, clínicas estão fazendo hoje para evitar as perdas? Estão investindo em sistema, gente. O sistema é o melhor amigo do faturamento, um bom sistema, bem parametrizado, porque o sistema ele tem que ajudar o faturista. Tudo que está usando com o paciente lá enquanto ele está internado, aquela agulha, aquela bolinha de algodão, aquele soro, aquele antibiótico, precisa já cair na conta, né? Então a gente precisa investir em tecnologia para que ela possa ser usada a nosso favor. Então a gente não fica muito na mão de pessoas. Os faturistas, eles não serão apenas digitadores, eles serão analistas. Opa, deixa eu ver o que está nessa conta, se está tudo certinho, se não faltou nada. Então tem se investido muito em sistema na questão de faturamento, não só hospitalar. A gente vê clínica, laboratório que investe pesado na sistematização dos processos para evitar justamente as perdas. Então é um investimento que traz retorno sim. Aqui eu tenho um exemplo para passar para vocês, que é de um convênio que glosou as contas do hospital, e aí um modelinho mais ou menos para vocês entenderem da glosa. Então ele vem lá discriminando os itens que ele glosou. Então ali de vermelho a gente tem o valor da glosa. Então o valor que foi pago, 0, ele não me pagou nada, ele me glosou lá R$69, que é uma consulta, uma falta de assinatura. Por isso que tem que estar tudo certinho. Faltou assinar a guia, o convênio diz, não vou pagar. E não paga mesmo, gente.
Então a gente não pode dar margem para nada. Qualquer errinho o convênio vai falar não pago. E aí ele vem trazendo os motivos, o analista de recursos de glosa, ele vê os motivos e corre atrás para poder resolver, para reaver esse valor que não entrou na conta do hospital. Então aí a gente fecha um ciclo. Então a gente falou um pouquinho de auditoria, comercial, autorizações e recursos de glosa. Esses setores, eles estando bem alinhados, eles formando a engrenagem, o faturamento vai funcionar tranquilo, efetivo e assertivo, tá? Vou falar um pouquinho para vocês de uma coisa que é muito importante no faturamento. Isso vale para clínica também, vale para consultório. A gente precisa conhecer a guia TIS. O que é a guia TIS e o TUS? Gente, o que eu tô falando para vocês até agora de questões de faturamento, eu tô falando de faturamento de convênios. Faturamento de convênios, as leis que seguem o bom faturamento junto com a operadora é pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então ela que determina as boas práticas e através de leis para poder essa interface de convênio com a operadora, essa troca de informação, tá? Então é a ANS que promove tudo isso. Então o que é o TIS? A gente ouve falar muito de TIS. O que é o TIS? Troca de informação da saúde suplementar. Como que funcionava antigamente? Eu tenho um convênio X, o tipo de guia dele é um, para o convênio Y é outro tipo de guia, ou seja, para cada convênio era um tipo de guia. A recepção ficava maluca, porque, nossa, chegou um paciente daquele convênio, então, assim, era uma guia que ninguém sabia preencher, então, assim, era muito diferente uma guia de um convênio, do outro, isso foi lá para 2010, mais ou menos. Então, a ANS falou, opa, peraí, vamos padronizar isso. E aí que nasceu a TIS, a guia TIS, ou seja, uma guia de consulta, ela vai ser igual para qualquer convênio de qualquer hospital, clínica do Brasil, tá? Porque isso é norma, é regra. Então isso foi ótimo. Eu que vivi lá atrás, naquela época onde cada convênio tinha uma guia, a gente, assim, foi uma revolução, tá? Tanto para faturista, para recepcionista, para todo mundo. Então temos um padrão determinado pela ANS. Então hoje as guias são todinhas padronizadas e chamamos de guia TIS. E depois da TIS já implantada, veio a TUS. O que é a TUS? A ANS falou assim, opa, vamos padronizar também os códigos. Como assim os códigos? Faturamento, gente, tudo é tabela. Tudo. Quando você fala de faturamento, você fala de tabela. Tem uma tabela que você vai usar, alguma referência de tabela. Então, por exemplo, assim, o paciente veio para fazer um parto cesáreo. Vai fazer uma cesariana, então tinha um código em uma determinada tabela que era o que servia para a gente fazer a cobrança, né? Então, se era a tabela A era um código, se era a tabela B era outro código, a tabela C era outro código. A ANS falou, não, vamos padronizar isso daí também. Então, hoje temos o que chamamos de código TUS, que são códigos padrões. Então, qualquer cesariana de convênio, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer região, vai ser o mesmo código, porque é o código TUS. Depois de padronizar o código dos procedimentos cirúrgicos, a ANS padronizou também diárias, taxas, materiais e medicamentos. Se eu vou usar um determinado medicamento no paciente, vai ser um código para qualquer convênio. Então isso foi muito bom. Quando veio a TUS, ela padronizou os códigos. Isso foi bom para todo mundo, principalmente para o faturamento, tá? E o objetivo é esse mesmo que eu acabei de falar, padronização das ações administrativas. Aqui a gente vê uma evolução da tabela. Então começou lá com a MB 90, isso tudo que eu estou mostrando para vocês, as tabelas de faturamento, são tabelas para eu poder fazer a cobrança de honorário médico, tá? Aqui eu só estou falando de honorário médico agora, quando eu falo de tabela de faturamento de procedimentos. Então, assim, a gente tem a MB 90, 92, 96, depois foi para a CBHPM, saiu várias edições da CBHPM, eis que temos o código TUS, que é a tabela TUS, que é a que a gente tem que seguir.
Para cobrança, para valor, eu posso usar uma tabela antiga, mas na hora de eu apresentar o código, eu preciso informar o código TUS, porque senão a operadora não paga. Isso é norma, tá, gente? Então, assim, a tabela mais utilizada hoje ainda é a tabela MB92. A gente pensa, nossa, mas a tabela MB92 tem quase 30 anos. Sim, e a tabela mais utilizada para fazer cobrança ainda é a tabela 92. Por quê? Porque ela não tem preço, não tem preço fixo. Vamos supor, um parto cesárea é R$300, né? R$300 há quase 20 anos, mais de 20 anos atrás era um valor, hoje é outro. Então, quando você tem uma tabela presa a valor, é mais difícil você trabalhar com ela. A MB92, ela é em CH. O que é CH? Coeficiente de honorário. Então, é como se fosse um peso atribuído para cada procedimento. E é o que a gente usa até hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem o que a gente chama de DEPAR. Então, é o D, a MB92, para TUS. Isso eu estou falando só de código, tá? Então, a gente precisa, assim, eu posso sim cobrar o valor da MB92, mas eu preciso apresentar para a operadora o código TUS. A gente fala muito em DEPAR no faturamento, todo mundo já conhece isso daí. Então aqui é o modelinho da MB92, tá? Então se a gente vê, por exemplo, a cesariana, que é um código, tá com o código da MB92 e o valor de CH é 800. Então, como que eu faço como que eu vou pagar um médico? Ele veio, fez um parto, como é que eu vou pagar ele agora? Então, a gente vai pegar o valor do CH, que é o peso que o procedimento tem, vezes o CH que a operadora me paga. Nossa, mas aonde que está essa informação? Tá lá no contrato. A operadora fala assim, olha, eu vou te pagar 0,45. Então, eu vou pegar o 0,45 que a operadora me paga, que está no contrato, vezes 800. E aí, eu vou construindo o valor do honorário médico. Por exemplo, aqui, como fazer o cálculo, né? Por que eu estou ensinando vocês a fazerem um cálculo? É bem basiquinho da MB, porque é o mais utilizado. Se você for num consultório médico, provavelmente ele usa ainda a MB92 em algumas clínicas. Tem a tabela CBHPM, que vem com muita força também, mas hoje em dia a gente tem como referência a MB92. Então, que informação que eu preciso saber? Valor do CH do contrato. Então, onde que vai estar essa informação? No contrato. Cada operadora que tem negociado com o hospital, ela tem um valor de CH diferente, tá? E aí eu vou reajustando esse valor todos os anos. E aí o valor da CH da MB continua fixo lá, 800. Pode passar às vezes mais 20 anos, vai continuar sendo 800. O que muda é o CH que eu tenho no contrato. Então, o valor de CH do procedimento a ser cobrado é uma informação que eu preciso saber para fazer a conta também. Por exemplo, o CH contratado, 0,45. Isso é só um exemplo, tá, gente? CH do procedimento, 800, que é aquele procedimento da cesárea. Então, 0,45 vezes 800, o 0,45 eu peguei do contrato, o 800 eu peguei da tabela. Um vezes o outro, R$360, tá? Daí eu converto para reais. O cirurgião vai ficar com os R$360 e o auxiliar vai ficar com R$108, que é 30% do valor do cirurgião, tá? Então, como que eu sei quanto que eu pago para o cirurgião e para o auxiliar do cirurgião? É essa continha, bem simples, bem básica, não é difícil. Tem algumas pessoas que falam, nossa, mas eu não tenho habilidade para fazer conta. Gente, é tranquilo, é bem tranquilo, é receitinha de bolo mesmo. Então é simples da gente estar entendendo como que funciona para calcular honorário médico. Bom, esse é só um exemplo de como calcular a MB92. O que eu trouxe para vocês também? Materiais e medicamentos. Quando eu falo de cobrança de material, porque o hospital ele usa luva, ele usa catéter, ele usa vários materiais ao longo da estadia do paciente e a gente precisa cobrar, como eu disse lá atrás. E qual que é a minha referência de cobrança? A gente tem o que chamamos de revista, que é a Simpro e a Brasíndice. A Simpro eu cobro materiais, a Brasíndice medicamentos.
Isso precisa estar registrado em contrato também, porque a Simpra Brasília, ela dá uma margem para eu fazer a cobrança, ela me indica um valor de acordo com a minha região, né? Se é Sudeste, se é região Norte, ela me indica qual valor que eu posso estar cobrando por aquele item, tá? Então eu tenho o meu valor de custo e eu tenho o meu valor de venda, então tá tudo no contrato, tudo certinho. Então vocês precisam saber que Simpra Materiais, Medicamentos Brasília, tá? E a gente tem o OPME. Como que funciona o OPME? OPME é órtese e prótese. OPME é muito caro também, que são as próteses, pode ser fixa no paciente ou não, e ela é muito cara. E como que a gente faz para cobrar? Tem uma tabela de OPME? Alguns convênios estão tentando estipular tabela para cobrança de OPME, mas geralmente é o valor da nota fiscal. Ou seja, eu comprei uma prótese total de quadril para poder colocar no paciente. Então eu tenho o valor daquela nota fiscal com um acréscimo, um pequeno acréscimo de acordo com o contrato, porque eu guardei o material, eu manuseei, então eu ganho uma taxa em cima daquela compra do OPME, tá? Então o OPME, perdão, órtese, a definição, uma definição simples aí da Associação Médica Brasileira: órtese, prótese e materiais especiais. A gente ouve muito falar em OPME dentro do faturamento, porque a gente tem que ter muito cuidado. Trata-se de materiais muito caros, gente. Então, assim, se você deixar de cobrar, o fornecedor vai querer receber e aí não tá na conta, como é que faz? São materiais assim, às vezes 20, 30, 50 mil reais, apenas uma peça, um produto. A gente tem parafuso, tem lâminas que são OPME, que é tudo muito caro. Então o faturista tem que ter muita atenção. Quando fala, essa conta tem OPME, a pessoa já fica tensa, porque sabe a responsabilidade que é fazer a cobrança de OPME. Então, gente, a gente já viu a tabela que a gente cobra o material, o medicamento, os honorários médicos. Tudo isso a gente cobra como? A gente lança no sistema, sai a conta do paciente. Depois de tudo isso, eu preciso enviar essas informações para a operadora. De que forma? Arquivo eletrônico XML. XML a gente fala muito também, tá? Não só em hospital, mas nas clínicas, que é essa troca de informações. A gente precisa mandar tudo aquilo que está registrado no computador para a operadora. Então, todas as cobranças e lançamentos de guia TI são transformados em arquivo eletrônico no formato XML encaminhado para a operadora. Eu salvei o meu conteúdo em Word, Excel, PowerPoint, PDF e eu salvei em XML. É como se fosse um arquivo mesmo que você salva os dados. A gente chama de XML. O formato dele é mais ou menos assim, gente. Tem a informação da cobrança, da tabela, tudo discriminado certinho por linha. Fala, nossa, mas eu não estou entendendo nada. Mas isso é o que chega lá para a operadora e ela vai fazer o pagamento ou a glosa das suas contas, tá? E assim, quando veio a guia TIS, quando veio o padrão TUS, foi para eliminar o papel. Vamos acabar com esse negócio de guia para lá, para cá, vamos acabar com o papel, vamos usar só o arquivo XML. Mas, infelizmente, os convênios não eliminaram o envio do faturamento físico. Então, além do arquivo XML, a gente precisa mandar todos aqueles papéis com aquelas guias que os pacientes assinam para as operadoras. Apesar da norma TIS, o faturamento eletrônico, as operadoras ainda exigem o envio do documento, que são considerados obrigatórios, tá? Recebem as informações em duplicidade, porque vai eletrônico e vai o físico. Muitas vezes a operadora quer comprovar se o paciente assinou, se está tudo certinho, e ainda a gente não conseguiu eliminar os papéis dentro do faturamento, porque é papel, gente. Você entra em qualquer faturamento, abre os armários, é aqueles papéis caindo na nossa cabeça, é muito papel. Então a gente infelizmente ainda não conseguiu eliminá-los, tá? Prazo. Eu fiz o faturamento, eu posso mandar para a operadora, né? Eu vou lá mandar porque eu já quero receber. Tudo tem prazo. Você tem que mandar no dia exato que a operadora determinar, tá? Não é assim, eu faturei, eu vou mandar. Não, tem prazo para tudo.
Isso tudo também a gente encontra no contrato, tá? Então, os prazos para encaminhamento das contas faturadas deverão seguir um cronograma definido de acordo com os contratos firmados entre operadora e hospital. Então, tem que ser muito certinho, gente, porque senão a operadora nem recebe. Tem operadora que você vai tentar enviar o faturamento na data errada, ela devolve? Não. Combinado é dia 22 de cada mês. Por que você está me mandando hoje que é dia 13? Não pode. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de mandar o faturamento na data certinha, tá? Bom, tudo que eu falei até agora, eu me referi a faturamento de convênios. Tá? Então, quando você está no ambiente hospitalar, quando você está inserido dentro de um faturamento, você precisa minimamente conhecer os processos. Saber que tudo tem guia, que tudo tem prazo, que tudo tem padrão, tá? E você pode aplicar isso também em clínicas, em laboratórios, isso vale também para essas outras unidades. Vou falar um pouquinho agora de SUS. Tá, que é o nosso sistema de saúde que a gente tem ouvido falar nos últimos dias tão intensamente. O SUS também, gente, a gente faz o faturamento do SUS. O paciente, quando ele é atendido no hospital, essa cobrança ela vai para o SUS paga, não é gratuito, assim, deixa eu ir naquele hospital que ele atende SUS, não, alguém vai pagar a conta do paciente. E no caso é o Sistema Único de Saúde quando o paciente é SUS. Então, é um dos maiores, o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Então, o nosso SUS aí, ele vem se destacando. Muitas vezes a gente reclama, né, do atendimento, da saúde no Brasil, mas é referência mundial, é um dos melhores sistemas do mundo. E da saúde pública, abrangendo desde um simples atendimento, que é uma consulta por meio de atenção primária, até transplante de órgãos, né? O SUS ele garante até os pacientes que são transplantados, é custeado pelo SUS, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Então, quando a gente vê, às vezes, algumas pessoas que vão prestar atendimento do SUS e querem cobrar do paciente, não pode, é proibido. O SUS já efetua o pagamento para os hospitais. Às vezes, mas o médico quis cobrar uma taxa, alguém te liga querendo cobrar alguma coisa. Não, gente. O SUS, ele garante toda a assistência para o paciente sem cobrança nenhuma para quem está sendo atendido, tá bom? Então, assim, ele não tem nada a ver com a ANS, que a ANS ela é a Agência Nacional de Saúde e ela normatiza as leis de convênio. O Ministério da Saúde que faz as leis para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, diferente dos planos de saúde, o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela gestão do SUS no Brasil. Formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações. Em articulação com o Conselho Nacional de Saúde, atua junto a estados e municípios. Então, o município da sua cidade, por exemplo, ele tem um contrato com um determinado hospital e é ele que vai fazer o repasse para o hospital. Isso também pode ser gestão do estado, ou seja, o estado ele faz o repasse pro hospital, tá? Então, assim, a gente tem esses dois modelos que geralmente são aplicados aí nos hospitais. Então, assim, como faturar o SUS? O SUS, gente, é bem mais simples de faturar, porque o SUS, ele é praticamente todos os procedimentos são pacote, tá? Então, assim, tudo no SUS é pacote, então ele já prevê, a gente tem a tabela que a gente chama da tabela SIGTAP, que está disponível aí na internet, qualquer um pode ter acesso. O que a SIGTAP traz para nós? Ela traz o código do procedimento SUS, ela traz quanto tempo de permanência do paciente, ela traz o valor, ela traz a idade do paciente, tá? Por exemplo, o paciente para fazer esse procedimento, ele tem que estar nessa faixa de idade. Então o SUS ele é fácil porque ele te orienta tudo o que você pode fazer. O paciente vai fazer uma cirurgia de ortopedia. O SUS ele já discrimina quais OPMEs, que a gente já falou que é caro, o paciente pode usar
para aquele determinado tratamento. Então, assim, as guias também, mas você falou que a ANS não tem nada a ver com o SUS, as guias são próprias do SUS também. Toda vez que for internação é uma guia, toda vez que for um procedimento de alto custo é outra guia. Então o SUS ele é mais simples da gente conseguir estar faturando nesse sentido que já vem tudo explicadinho, tudo certinho. E as cobranças elas estão disponíveis no DataSUS, que vocês podem estar consultando, quem tiver curiosidade, joga no Google SIGTAP, vocês vão achar essa tabela, tá bom? Então assim, o SUS em muitos lugares às vezes fala assim, nossa, mas aquele hospital ele atende SUS, mas eu passei lá, não consegui ser atendido. Depende do contrato que a instituição tenha com o município ou com o estado, tá? Muitas vezes não é um hospital porta aberta que a gente fala, são pacientes direcionados. A gente tem a central que regulariza, que é chamada de CROSS, ela que fala assim, olha, tem um paciente lá na cidade de São José dos Campos que está precisando de um tratamento de cardíaco. Aí o CROSS procura um hospital credenciado e direciona esse paciente para esse hospital. Então, dependendo do hospital, você não consegue ser atendido, chegar lá e ser atendido, tá? Então, gente, eu quis trazer hoje aqui para vocês uma síntese de todo o processo. A gente traz também as referências bibliográficas, uma dica que eu dou para quem tem interesse em conhecer mais de faturamento, entrar no site da ANS. Lá tem todas essas tabelas que eu falei, todas esses padrões de TIS, de TUS, a gente encontra no site da ANS. Então fica aí minha sugestão para vocês estarem baixando os manuais, ler sobre o tema. O faturamento hoje é um assunto que está muito em alta. Por quê? Porque quem é faturista é um profissional, tem muita área de atuação no mercado, ele pode trabalhar por conta também. A gente conhece bastante casos que as pessoas conhecem de faturamento e vai prestar serviço para clínica, para médico, para consultório. Muitos médicos perdem muito dinheiro por não saber as regras de cobrança. Tudo tem regra, tudo tem que ser muito certinho, porque senão o convênio não paga. Isso tudo a gente explica no nosso curso também, que a gente ensinou como faturar tabela MB, tabela SIGTAP, quais são as leis que regem aí todo esse conceito de faturamento. Então a gente vê que é um mercado que está em expansão e quem conhece do assunto realmente se destaca e consegue uma oportunidade. Eu trouxe aqui uma frase lá do século passado, mas ela nunca foi tão atual, né? Que é do Peter Drucker, que é o pai da administração aí, e lá do século passado ele já falava, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Eu agradeço muito vocês, espero ter contribuído de alguma forma no entendimento de vocês em relação ao faturamento hospitalar. Obrigada.